Até! Tá tão frio por aqui que olha aonde que tá a gata. Ai, ai, eu tô atrasada aqui, mas eu tinha que filmar aqui essa gata escondida dentro do edredom, gente. Como é que pode? Mas tá fazendo muito frio aqui. Muito frio. Né, gatinha? Ai, olha que olho lindo. Oi, gente. Apareceu aqui a sumida, não é mesmo? Quem é vivo sempre aparece. Gente, eu tô sumidaça aqui do canal, né? Peço até desculpa aí pra galera que me acompanhava aqui. Já tô uns 60 dias aí, mais do que isso, sem postar nada aqui pra esse canal. Enfim, né? A vida acontecendo. Semestre passado, eu tô até falando aqui no microfone porque é bem tarde agora. Eu tô aqui estudando. E aí resolvi dar uma introdução aqui nesse vídeo, que eu só gravei alguns trechos aí, um pouquinho até das minhas férias, enfim. Nada demais também, porque eu só fiquei em casa, tentei descansar ao máximo. E o que acontece, gente? O semestre passado foi um semestre muito cansativo pra mim, sabe? Exigiu muito de mim. Eu terminei o semestre muito exausta. Inclusive, não recomendo pra ninguém pegar 7 disciplinas quem faz matemática. É muito pesado, é muito puxado. E aí eu terminei arrasada, sabe? Acho que foi até um dos motivos de eu ter sumido aqui do canal, porque realmente eu não tava muito bem pra aparecer, sabe? E também nas férias eu acabei focando muito no projeto, que era algo que eu já queria fazer há muito tempo, que é criar um canal de matemática, né, resolvendo questões. Várias vezes eu tentava começar esse canal e desistia. E aí nessas férias aí eu decidi colocar esse projeto para rodar e encarar mesmo com força, com responsabilidade, planejamento. Então eu fiquei muito focada aí nas férias em criar esse canal, em produzir bastante e até criar uma rotina que eu conseguisse manter mesmo depois que voltassem, né, as aulas, porque essa era a minha maior preocupação, né, de criar um canal de matemática agora, de não conseguir dar conta, né, de postar e tal. Mas eu comecei a encarar o canal de matemática como sendo uma extensão do meu trabalho, né, porque eu já trabalho com aulas particulares há mais de 2 anos. E eu senti a necessidade de ter ali uma biblioteca de conteúdos, né, que eu pudesse compartilhar com os alunos, porque o Make já fazia isso com alguns alunos, né, de gravar um videozinho curto e mandar. Eu já fazia isso. Então, por que não, né, fazer conteúdos que me ajudassem com as minhas aulas? E inclusive já estão me ajudando. Mas muito mais do que isso, né? Porque tem alcançado muitas pessoas, eu tenho recebido comentários e tem sido uma experiência muito bacana e eu tô gostando muito, sabe? Tá sendo um projeto muito gostoso de fazer e eu realmente estou fazendo com muito amor, com muito carinho. Então, se você quer ir lá conhecer o canal Matemática com K, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você ir lá tá conhecendo.
Então é isso, o semestre já começou. Eu estou, inclusive, aqui eu estava estudando instrumentação no ensino da álgebra e aritmética, uma matéria pedagógica que eu peguei. Estava aqui estudando. Não vou terminar esse ano como eu tinha planejado. Tinha até falado aí no início do ano com vocês, né, que eu ia terminar esse ano, que era o meu último ano. Enfim, não vai ser. Eu decidi que vai ser melhor para mim, para minha saúde mental, eu aumentar aí mais um semestre, porque para eu terminar, né, eu teria que pegar 6 disciplinas e mais o estágio. E não eram qualquer 6 disciplinas, sabe? Tem disciplina muito pesada aí agora no final. E eu achei melhor não me sobrecarregar novamente, que nem eu fiz no semestre passado. E aí eu fiquei mal, sabe? Porque não é só as disciplinas da faculdade, né? Tem as outras coisas também. Tem as minhas aulas, que eu já tô dando aula todos os dias. Graças a Deus. Tem sido experiências maravilhosas essas de dar aula particular. Foi a melhor coisa que eu fiz. Mas demanda, sabe? Tempo de mim, dedicação. Então eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito. E eu não faço as coisas de qualquer jeito. Então eu tenho muita responsabilidade com os meus alunos. Então, assim, eu preciso equilibrar as coisas, né? Então eu achei melhor pegar 4 disciplinas. Peguei só uma disciplina que é um pouco mais pesada esse semestre, que é equação diferencial. E deixei cálculo 4 e análise real, que são 2 matérias bem puxadas. Quem faz matemática aí sabe do que eu tô falando. Vou deixar para o último semestre só elas duas, que eu não vou estar fazendo estágio também, que ainda tem isso. Fora as aulas particulares, ainda tem o estágio, que é outra coisa que também suga energia. Então, assim, gente, às vezes a gente tem que parar para pensar e ver se realmente vale a pena a gente se sacrificar tanto assim, sabe? Como que a gente vai ficar mentalmente? E eu realmente não fiquei bem no semestre passado. Foi demais para mim, sabe? Fiquei muito sobrecarregada. Então é isso. Inclusive, esse semestre é o meu último estágio e eu vou estagiar na escola que eu estudei, que eu fiz a 7ª série e a 8ª série. Inclusive, eu estudei no CA também, nessa escola. Então, já fui lá. Foi bem nostálgico. Até, né, conheci ali a diretora, pegar o nome. Na verdade, não conheci ela, que ela estava ocupada. Mas eu já peguei o nome lá dela, já dei entrada. A minha carta de apresentação já está pronta. Então, essa semana eu já vou lá na escola. Eu tô muito animada. Vai ser bem legal, sabe? Poder estagiar numa escola que eu estudei. Tem gente da época que eu estudava lá, inclusive, no corpo docente, na secretaria. Então, assim, vai ser bem legal. Então é isso, gente. Queria aparecer por aqui, né? Porque, enfim, começar esse vlog, tentar ver se eu apareço mais por aqui, porque eu gosto de compartilhar aqui com vocês as minhas experiências. Enfim, é isso. E quem chegou no canal aí nesse meio tempo, que chegaram algumas pessoas, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E eu prometo que eu vou tentar não sumir tanto e aparecer aqui mais vezes. É isso, gente. A gente vai se falando e vamos estudar, né? Porque o semestre começou e é isso, né? Livrinhos novos chegaram. Tempinho que eu já não comprava. O último eu até mostrei aqui no canal, né? Os últimos livros que eu comprei. Que eu já li, inclusive. Então, comprei esses aqui agora. Feliz. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. E tá. Saia da frente. Você tá curiosa também pra saber os livros? Gente, levei um susto porque eu olhei lá no negócio da entrega. Falaram que já tinha entregado, sendo que ninguém chamou, né? Quando eu fui ver, tava lá no portão o negócio pendurado. Enfim, também marcaram pra entregar hoje, Dia dos Pais. Olha, gente, que lindo! A Casa dos Espíritos. É um livro que eu já comentei algumas vezes aqui com vocês. Comprei o Jardim Secreto também.
Gosto muito de A Princesinha, que eu li dessa autora. Então, tô bem animada, bem fininho. E o Amiga Genial, da Helena Ferrante. Deixa eu virar aqui pra vocês. Comprei aqui o Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu escuto falar muito bem dessa autora, então, assim, tô bem animada pra ler. Nem sei qual vou ler primeiro. Esse aqui, ó, Jardim Secreto. Também tô... Esse aqui é bem fininho. E este daqui, que eu já tô querendo ler há muito tempo, muito tempo. Eu li Violeta, né, ano passado, comentei aqui com vocês. E agora eu vou ler esse daqui, que é bem... Esse daqui é o mais famoso dela, na verdade. Ai, feliz com os meus livros novos. Não sei nem qual que eu vou ler agora, porque eu tô lendo um. Inclusive, eu já vou aproveitar e falar aqui um pouco sobre as minhas leituras com vocês. Bom, gente, hoje é dia dos pais por aqui. Eu acabei de vir lá da casa do meu pai. Foi um dia muito agradável. Enfim, estava aqui esperando ansiosamente os meus livros, porque, enfim, eu não compro muitos livros. Então já tinha um tempinho, a última vez eu mostrei aqui pra vocês. Inclusive esse daqui eu tinha comprado da última vez, mostrei aqui pra vocês. E eu terminei de ler esse livro, que assim, foi até agora, eu acho que foi a melhor leitura que eu fiz esse ano, sério. Que livro bom. Tanto que esse livro fez eu refletir. Dá uma olhadinha depois lá no meu Instagram, que eu tenho um Instagram, né, Leituras da Cá, que eu faço resenhas, eu fiz resenha desse livro. Eu postei também junto várias citações desse livro que fizeram refletir muito. E assim, é daqueles que ficam com a gente, sabe? Provavelmente eu vou estar sempre lembrando de alguma parte desse livro, sabe? Porque ele realmente mexeu muito comigo. Ele foi muito conflitante em alguns momentos, porque esse livro ele exalta certos valores que são muito contrários pra mim, sabe? Que é totalmente contrário da forma que eu penso, que eu acredito. Então, essa leitura ela foi bem incomodativa, sabe? Mas ao mesmo tempo muito reflexiva. Ela mostra, assim, a degradação humana, assim, sabe? Até a própria questão do retrato, né, do Dorian Gray, ele ser uma espécie de consciência, né? Porque quando ele olhava para o retrato, ele tinha consciência das coisas ruins que ele fazia. Era como se fosse, assim, um olhar para dentro de si, né? Mas no caso dele, ele olhava para o quadro e isso fazia ele ter consciência das maldades que ele fazia. Olha, é um livro muito bom, sério, muito bom mesmo. Leia O Retrato de Dorian Gray, porque é muito bom, vale muito a pena. Atualmente, eu tô lendo 2 livros. Eu tô lendo um no Kindle, que é... Vou até ver aqui o nome direitinho, ó. As Vidas de Billy Milligan. Gente, se eu tô falando errado o nome dele, me desculpem. Mas é esse livro aqui, ó. Eu tô muito chocada com esse livro. A história real de uma pessoa com 24 personalidades. Ele tinha, né, um transtorno de múltiplas personalidades. Um caso muito raro, porque ele tinha 24 personalidades. Personalidades bem diferentes entre si, inclusive mulher, homem, criança, adolescente. Tinha as personalidades que eram criminosas. Um caso bem complexo, que chocou muita gente na época. Inclusive, eu tô até assistindo o documentário na Netflix. Muito bom, tá até complementando a leitura, porque o livro, ele traz uma visão mais próxima do Billy, e o filme, ele traz uma visão mais ampla, assim, sabe? Mostra muito ali os familiares do Billy também, a irmã, o irmão, a mãe. Então, você tem as divisões ali, né, dos advogados, dos psicólogos, dos psiquiatras que trataram dele. Então, você acaba ampliando mais e acaba tendo acesso a mais detalhes da história dele, né? Então, assim, tô gostando de assistir a série que eu tô assistindo com meu marido, que é psicólogo, então ele também tá bem interessado em assistir. E tô lendo o livro. E também eu comecei a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro que eu já tinha tentado ler outra vez.
foi acho que ano retrasado, sei lá, eu tinha tentado começar a ler, só que não tava rolando pra mim, eu achei melhor deixar de lado, porque eu tava num período da faculdade muito complicado e é um livro difícil, sabe? Eu considero um livro difícil, ele tem umas questões assim, umas partes filosóficas assim, sabe? Que eu ficava boiando muito. E aí, na época, eu desanimei, mas agora eu peguei pra ler. E agora, depois de uns 2 anos, né? Parece que tá fluindo mais a leitura, mas também eu não estou lendo correndo. Eu sei que é o tipo de leitura que não dá pra fazer correndo, sabe? Eu tô tentando ler mais devagar e tal. E ele é um livro fino, né? Porém, ele é bem desafiador pra ler, porque ele tem uma linguagem bem complicada às vezes, algumas palavras que não são usadas mais, então tem esse desafio, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler esse livro aqui agora, porque assim, eu fiz uma meta, né, comigo mesma, de estar sempre lendo um livro físico, porque senão eu fico lendo só no Kindle, e eu gosto da sensação de ler no livro físico também. Então, eu tô tentando fazer assim, sempre tá lendo algum livro físico e um livro no Kindle. E mesmo esse livro que eu tô lendo físico, eu também coloco no Kindle. Por quê? Porque às vezes eu vou ler à noite antes de dormir e às vezes o livro físico tá tão bom que eu quero ler um pouquinho antes de dormir. Então eu acabo lendo o livro tanto no físico como no Kindle. Aí eu vou fazendo assim, né? Mas eu tô tentando ler mais no físico porque eu gosto. Então é isso, gente. Queria aqui comentar com vocês sobre as minhas leituras, como tá sendo, e mostrar também os livros que chegaram hoje e que eu tô super animada para ler. Agora, qual eu vou ler, qual vai ser o próximo, não faço ideia. Se você já leu algum desses livros aí que chegou, fala aí pra mim qual que eu tenho que ler primeiro, porque eu tô muito na dúvida, porque são 3 livros que eu realmente já quero ler há muito, muito, muito tempo, e então, assim, nem sei qual que eu vou pegar primeiro. Bom, gente, decidi finalizar esse vídeo por aqui. Os fogos aí, ó, do Dia dos Pais. Decidi finalizar esse vídeo por aqui, porque esse vídeo já vai ficar muito longo. E depois eu começo um outro vlog. Só queria comentar aqui com vocês como eu tô estudando esse semestre, né? Esse semestre tá sendo extremamente curto, não sei porquê. No final desse mês, começou esse mês, né, a faculdade no início, e no final desse mês já vão ter as primeiras provas. Então, assim, muito pouco tempo para estudar. Então, eu já tô estudando por prova antiga, tá? Eu já decidi fazer isso desde o início, porque não vamos ter muito tempo. Então, eu já estou pegando prova antiga para fazer, nas disciplinas que tem, né? Porque eu peguei umas matérias pedagógicas que a AD é fórum, e aí não vai ter um trabalho em si. E a AP também vai ser um trabalho, não vai ser uma prova, né? Esse semestre eu só vou ter mesmo 2 provas presenciais, porque as outras disciplinas é tudo online, então vai ser bem mais tranquilo, né, por conta disso. E é isso, eu já tô focando logo nas provas, né? E também uma coisa que tá me ajudando é estudar uma disciplina por dia. Porque antes eu tava fazendo assim, eu estudava 2, 3 disciplinas num dia, só que não tava dando muito certo. Porque eu ficava assim, gente, coisa de cabeça ansiosa, tá? Não sei se você é assim também. Mas eu estudando uma matéria, eu já ficava pensando na outra que eu ainda tinha que estudar. E aí eu já tava há muito tempo estudando essa, e já tinha que passar pra próxima, sabe? Eu ficava com essas neuras. E aí o que que eu decidi? Estudar uma disciplina por dia. Então chega na segunda-feira, só estudo uma. Na terça, só estudo uma, sabe?
Porque aí eu não fico com isso de, ai, já tô de tempo demais aqui, já era pra estar estudando outra, vou ficar cansada e tal. Então, assim, eu tô estudando uma disciplina por dia. E também outra coisa que eu tenho feito é criar tipo uma rotina de estudo e preparar o ambiente, sabe? Eu já arrumo a mesa, limpo a mesa, coloco na mesa só as coisas que eu vou usar, coloco uma música, um jazz, sabe, de fundo na TV. Eu já vou assim criando todo um clima, uma áurea de estudo, sabe? Porque eu tenho estudado à noite, que é o único horário que eu tenho conseguido estudar, que é à noite. E eu já tô cansada, né? Então eu vou começando devagarzinho. Então eu boto uma música, eu limpo a mesa, coloco minhas coisas ali, começo com tarefas menores, coisas menores que eu tenho que fazer. Então, para ir pegando o ritmo, sabe? E aí eu tenho feito assim. Então é isso, gente. Como vocês estão aí nesse semestre? Estão animados? Eu não tô muito não, mas eu tô tentando me animar, porque já tô aí na reta final e logo logo eu estarei livre dessa faculdade, estarei formada. Ai, vai ser tão bom esse dia, vai ser um dia tão feliz. Ai, não vejo a hora. Então é isso, gente. Um grande beijo no coração de vocês. Obrigada se você ficou até aqui, né, no final do vídeo. Não deixe de dar o seu like, de comentar, de interagir aqui comigo, que eu adoro conversar com vocês. Se você não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, né, de rotina, de estudante, de professora, de livros também, porque eu tô sempre falando do que eu tô lendo aqui no canal, indicando livros para vocês. Então é isso, se inscreva no canal. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.